Shalom, shalom, povo de Deus, povo de Manaim, amigos ouvintes, aqueles que estão nos visitando, né, visitando o nosso canal para assistir mais uma ministração, mais algo que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Nós estamos ainda tendo que ficar um pouquinho distantes uns dos outros, mas os nossos corações ainda continuam conectados, né? Nós continuamos ainda juntos em espírito no Senhor, né? Vivendo este momento, vivenciando esse momento, mas confiantes, crendo que o Todo-Poderoso ele está no controle de todas as coisas. Diante disso tudo, nós não podemos nos desesperar. A palavra desespero, neste momento, não pode fazer parte do nosso vocabulário. Pode até vir um certo temor, um certo receio, mas desespero não. Não vamos permitir que o inimigo das nossas almas permeie a nossa mente. Não vamos permitir que o inimigo das nossas almas, assim, ele consiga penetrar a nossa alma, penetrar os nossos pensamentos, né, com coisas ruins, com palavras e pensamentos sem esperança, mas nós vamos confiar no Senhor, lembrar que Jesus é a esperança da glória de Deus. E nós devemos depositar em Deus todo o nosso medo, todo o nosso desespero, toda a nossa angústia, para a gente conseguir passar e vencer por toda essa tribulação, toda essa turbulência que nós estamos passando. Amém, queridos? Vamos orar neste momento para que o Eterno venha estar falando aos nossos corações, para que o Senhor venha estar falando conosco nesta noite. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para estar em nosso meio, para falar conosco aquilo que Ele quer falar e aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Amém? Vamos lá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, santo, santo de Israel. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos apresentar a Ti o nosso clamor, Pai. Te pedir que o Senhor esteja à frente de tudo. Te pedir que o Senhor esteja tomando conta de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Que nós venhamos a aprender a colocar diante de Ti as nossas angústias. Senhor amado, Pai, queremos colocar diante do Teu altar, Pai, o nosso pedido em relação à família sacerdotal. Que neste momento o Senhor esteja visitando, Pai, a apóstola Margarete, a pastora Magali, o pastor Orlando, Manuela, Bia, que o Senhor esteja visitando cada um deles, Senhor, com restauração na saúde em nome de Jesus. Traz cura, Senhor, para as enfermidades que estão sendo enfrentadas pela família sacerdotal. Que o Teu Espírito Santo esteja à frente de tudo, nos livrando de qualquer planejamento, de qualquer projeto do inimigo, que caia por terra no poder que há no nome de Jesus. Nós queremos te clamar, Espírito Santo de Deus, pela nossa nação brasileira, pelo mundo que ainda que está ainda passando por esta aflição. Pedir que o Senhor esteja neste momento trazendo consolo para aqueles que perderam entes queridos, que o Teu Espírito Santo neste momento esteja visitando aqueles que se encontram enfermos, que foram contaminados pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade, que não seja enfermidade para a morte, mas que seja enfermidade para a salvação, para a libertação e restauração. E caso seja a hora que esteja chegado das pessoas, que antes venha ter um encontro verdadeiro contigo, Espírito Santo de Deus. Te clamamos, te convidamos, dizemos que Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo para falar conosco, Senhor, para falar aos nossos corações, através da Tua palavra. Que não seja eu que venha estar falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus. Que seja o Teu Espírito Santo que venha estar falando através da minha vida. Cobre a minha família com Teu sangue, cobre a minha vida com Teu sangue, que toda investida do inimigo contra a vida da minha família caia por terra no poder que há no nome de Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Toma a primazia, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Gostaria de convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37. A gente vai lendo alguns versículos, vamos pulando alguns versículos. De acordo com o que for a necessidade de ir pulando, eu vou falando e vocês vão acompanhando. Amém? Vamos lá. Gênesis 37, vamos começar a partir do versículo 1 até o versículo 4. Quando chegarmos no versículo 4, a gente vai pular para o versículo 12, ok? Vamos lá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos agora para o versículo 12 e 13. Depois a gente vai para o versículo 23. E como foram os irmãos apacentar rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Agora vamos lá para o versículo 23. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão, a nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Amém, queridos? Eu gostaria de perguntar a vocês uma coisa nesta noite. Vocês querem viver o sobrenatural do Senhor na vida de vocês? Amém? Vocês realmente desejam viver algo diferente, algo assim imensurável, indescritível, algo que só o Senhor tem para a vida de vocês? Eu tenho certeza que vocês me disseram que, amém, pastora, eu quero viver esse sobrenatural do Senhor. Mas para vivermos o sobrenatural do Senhor, nós precisamos aprender a abrir mão. Como assim, pastor, abrir mão? Sempre quando falamos sobre abrir mão, nós pensamos em abrir mão dos pecados, abrir mão daquilo que não agrada a Deus, abrir mão dos nossos defeitos. Muitas vezes falamos mesmo até sobre abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos projetos. Tem uma música muito antiga, né, que a gente cantava: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Muitas vezes nós falamos até de abrir mão daquilo que a gente gosta.
Mas hoje eu vim falar sobre abrir mão da dor. Esse, às vezes, é um pouco mais difícil. Por quê, pastora? Porque abrir mão daquilo que nos machuca, abrir mão daquilo que nos atormenta, abrir mão daquilo que, sabe, nos traz pensamentos terríveis, é muito difícil. José, nós acabamos de ler um pouco sobre a história de José, e aqui na história de José diz que José, ele vivia bem com o pai, com os irmãos, até um certo ponto com os irmãos. E José era muito amado pelo pai. Então José, ele vivia uma vida em que ele não sentia rejeição do pai. Ele sentia a rejeição através dos irmãos, porque os irmãos sentiam que o pai amava mais a José do que aos outros, né? Do que aos outros filhos. E aí o pai de José pede a José para ir em um determinado local onde os irmãos estavam apacentando, né, o rebanho do pai. E José vai atrás dos irmãos. No meio do caminho ele não encontra os irmãos aonde deveriam estar. E aí um homem que estava peregrinando lá no local informa o local para onde José deveria ir, onde iria encontrar os irmãos. E nisso José, ele segue o caminho, encontra os irmãos e a princípio os irmãos tinham o projeto de ceifar a vida deles. Só que o seu irmão mais velho, ele não permitiu, ele intercedeu pela vida de José, e aí Judá teve a ideia de vendê-lo. Imagine a dor dilacerante que José passou. José que deveria ter sido protegido pelos irmãos, José que José era o mais novo. Depois de José só tinha o Benjamim. Então José, os irmãos de José deveriam proteger José, deveriam cuidar de José. E no entanto eles tramavam contra a vida de José. Imagine o tamanho da dor que José não sentiu lá no Egito. Até porque, queridos, a vida de José não foi nada fácil lá no Egito. Se ele tivesse sido vendido e lá ele tivesse vivido maravilhosamente bem, se ele tivesse tido todo o glamour, se ele tivesse tido todo o conforto, todo o luxo, talvez José nem sequer lembrasse que foram os irmãos que o venderam. Porém, José não passou essa vida tão luxuosa assim no Egito. Lá no Egito, José foi caluniado, no Egito, José foi escravizado, no Egito, José foi preso, foi humilhado. José passou por imensas situações, foi esquecido lá na prisão, né, pelo copeiro, pelo padeiro. E durante todo o tempo José poderia muito bem dizer: ah, meus irmãos, eu ainda vou me vingar de vocês. Eu nunca vou esquecer a dor que vocês me causaram. José poderia viver isso, mas José, ele almejava algo grandioso da parte do Senhor. Não porque José fosse prepotente, mas José sabia que Deus tinha um plano maravilhoso na vida dele. E ao invés de José alimentar a dor por anos e anos e anos e anos, José resolveu abrir mão da dor. E nos momentos em que José sofria, nos momentos em que José, ele passava por situações em que trazia, provavelmente, todas as vezes em que ele passou por situações difíceis no Egito, o inimigo trazia a memória que eles estavam passando por aquilo por causa dos irmãos. Mas José, ele não se deixou. Ele não permitiu com que o inimigo tomasse conta da mente dele, dos pensamentos, dos sentimentos, e ele abriu mão da dor para viver o sobrenatural de Deus. Se José não tivesse feito isso, queridos, muito provavelmente José, ele não teria sido usado por Deus
para salvar todo o mundo, toda uma população, todo um país, toda uma nação. Ele não teria tido a oportunidade de salvar o povo de Deus da morte. Porque havia algo para acontecer, né, de 7 anos de bonança e 7 anos de fome, no qual, durante esses 7 anos de fome, queridos, provavelmente, muitos ou todos morreriam. E aí, Deus tinha um projeto de salvar a humanidade, de salvar a nação escolhida. E se José não tivesse se colocado com porte de vitória, se José não tivesse aberto mão, ele não teria vivenciado o que viveu. Ele não teria sido o canal de salvação, não teria sido o canal de transformação e de libertação. Sabe, queridos, Deus nesta noite quer trabalhar em nossas vidas. O Senhor quer fazer algo diferente. Você pode dizer assim, mas pastor, é fácil. É fácil falar, abrir mão da dor, porque não é a senhora que está sentindo o que eu sinto. Não foi a senhora que foi magoada, que foi machucada, que foi ferida, que está passando pelo que eu estou passando. A dor não é na senhora. É por isso que você está dizendo de abrir mão da dor. Queridos, eu bem sei o quanto é difícil abrir mão da dor. Eu sei o quanto é dilacerante abrir mão da dor. Mas sabe, amados, uma coisa que eu tenho aprendido no meu caminhar com Deus é que quando nós nos colocamos verdadeiramente na presença de Deus, quando nós verdadeiramente permitimos que Deus faça algo em nossas vidas, nós vivenciamos o extraordinário de Deus. Nós vivemos algo que a gente não conseguiria imaginar, não conseguiria mensurar, não conseguiria nem sonhar. Porque Deus, ele vai muito além daquilo que nós sonhamos, muito além daquilo que nós pensamos, nós agimos ou nós sentimos. Queridos, eu quero te desafiar nesta noite a você tentar se lembrar de algo que alguém te fez. E nessa noite eu quero lhe desafiar a você orar ao Senhor. A você colocar diante de Deus essa dor que tem lhe corroído por tanto tempo. Tem tanto tempo que você está sentindo essa dor. Há tanto tempo que você está sofrendo que para você a sensação que você sente neste momento é que você nasceu com ela. É que você nasceu com essa dor e que essa dor nunca irá se apartar. Mas nesta noite o Senhor está lhe dizendo que tem algo novo para você. Deus está te falando que tem algo diferente para você viver. Ele quer que você viva a libertação da dor. Sabe? Abrir mão da dor é libertador, é libertador, meus queridos. É libertar a dor. É abrir mão daquilo que lhe impede de viver a glória de Deus. É abrir mão de viver, sabe? É abrir mão daquilo que lhe impede, daquilo que está lhe paralisando, que está paralisando o seu caminhar com Deus. Quantas vezes você já orou se perguntando, Deus, por que eu não consigo progredir? Deus, por que eu não consigo ter intimidade contigo? Deus, por que eu não consigo ver algo diferente acontecendo em minha vida? Por que eu não consigo te sentir de uma forma diferente? E Deus está lhe dizendo nesta noite, porque você precisa abrir mão daqueles pensamentos que lhe maltratam, que lhe machucam, que lhe angustiam. O Senhor quer que você viva algo diferente. Então eu quero te convidar nesta noite para que todos os dias você faça isso da sua vida. Viva como José. Abra mão, sabe? Quando você começar a lembrar, quando você começar a pensar e aquilo lhe causar angústia, onde você estiver, onde você puder, ore e diga assim, Deus, neste momento eu quero abrir mão disso que eu estou pensando, desse meu pensamento que me impede de viver. Que me impede de viver em paz. Eu quero viver em paz comigo, com o Senhor, com a pessoa que me feriu. Aí você pode dizer assim, mas pastora, se eu abrir mão dessa dor,
A pessoa não vai saber o quanto eu estou sofrendo, a pessoa não vai saber o quanto eu estou magoado, o quanto está me machucando. E eu digo para vocês, queridos, por mais dor que vocês sintam, quem lhe machucou nunca vai saber o tamanho da sua dor. Quem lhe machucou nunca vai mensurar o quanto está doendo. Sabe por quê? Porque a dor é em você. A dor não é naquele que lhe magoou. A dor está em você. Então quem precisa abrir mão da dor para viver o sobrenatural de Deus é você, meu querido. É você, minha querida. Então eu te convido nesta noite para você viver algo diferente. Amém? A palavra de hoje era um pouco mais curtinha, mas eu espero que Deus tenha falado profundamente ao teu coração. Que Deus tenha lhe tocado, que o Senhor tenha assim aberto os teus olhos, para que você possa viver e experimentar o novo de Deus. Eu quero te convidar para orarmos nesta noite, para fazermos uma oração diferente. Vamos lá? Levante as tuas mãos, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, se você quiser, coloque a mão na tua mente neste momento, na tua cabeça para falar sobre a tua mente. Coloque a mão onde estiver lhe causando dor. E diga assim, querido Deus, neste momento, Pai, eu estou passando por algo que tem causado muita dor. Eu tenho sentido dor do meu passado, dor daquilo que me causa angústia e sofrimento. Mas neste momento, eu abro mão da dor. Eu quero que você diga neste momento qual é a dor que está sendo, que está te dilacerando. Abra a tua boca e diga, Deus está doendo por causa disso, por causa disso, por causa disso. Continue orando, amados, continue declarando, continue dizendo ao Senhor aquilo que está lhe machucando, aquilo que está lhe ferindo, aquilo que está lhe causando dor. Continue falando, diga, Deus, a causa da minha dor é essa. Senhor, eu quero colocar diante de ti, Pai, o teu povo. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, aqueles que te chamam pelo teu nome, que neste momento estão clamando por um alívio, por um refrigério, por uma cura, por uma transformação, por uma libertação. Que o teu Espírito Santo neste momento possa fazer visitação, amado Deus. Visita, Espírito Santo de Deus. Visita aqueles que precisam da tua cura, que precisam da tua restauração. Que o teu Espírito Santo neste momento possa estar libertando, Senhor, as pessoas da dor. Que elas verdadeiramente venham estar abrindo mão da dor, abrindo mão daquilo que aflige a tua alma, que aflige o coração deles, para viver o sobrenatural de Deus. Lança fora neste momento todo medo, toda angústia, sabe, Pai, tudo que está afligindo, e traz a tua paz de espírito. Traz a tua paz de espírito neste momento, Senhor, para todas as pessoas que estão clamando a ti. Que essas pessoas possam viver o sobrenatural de Deus, viver aquilo que o Senhor quer para a vida deles, em nome de Jesus. Desde já te louvamos, te agradecemos e declaramos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor possa fazer visitação a cada um de vocês. Que o Eterno abençoe a semana que está findando. Né? Na verdade, perdão, a semana que está findando não, porque hoje ainda é terça-feira. Mas a semana que começou, a semana que ainda está por vir. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor possa estar dando uma semana de vitória, uma semana de restauração, uma semana de transformação. Que verdadeiramente vocês possam sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Amém, meus queridos? Que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.